Uma boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, pedindo aos bons espíritos que nos orientem, nos amparem, que possamos elevar os nossos pensamentos nesses momentos, esquecendo um pouco das nossas atribulações diárias e refletirmos sobre os ensinamentos que receberemos. O nosso agradecimento e o nosso pedido a Deus por todos aqueles irmãos que neste momento passam por provas difíceis, por expiações, por todos os acometidos pelas doenças, nesta fase difícil em que a humanidade se encontra através da pandemia, que os bons espíritos, que possamos, através deles, compreender a justiça de Deus que neste momento se faz presente na nossa humanidade. Pedindo por todos os lares que foram afetados, por todos aqueles acometidos, pelos desencarnados, pelas famílias que perderam momentaneamente os seus entes queridos, por todos aqueles que perderam seus empregos. O nosso pedido a Deus, que ampare e que assista a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item O Mal e o Remédio. É o item 19. É uma mensagem que foi ditada pelo Santo Agostinho em Paris, 1863. Ele faz inúmeras questões, inúmeras perguntas para nós justamente refletirmos sobre esse tema. Várias serão as questões que ele nos faz aqui pensar um pouco sobre elas. Iniciando. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias, e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, que foi Jesus, Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se até além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnando
como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmuras agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que forem atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deverias ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Então vemos que no início ele faz várias questões relativas aos sofrimentos humanos, às dores que temos aqui na Terra, o reconhecimento que o homem deveria dar a essas dores como benéficas para eles, mas que no momento da dor, no momento do sofrimento, não conseguimos enxergar o benefício daquela dor, daquele sofrimento. Pensamos, o nosso primeiro pensamento é se livrar daquilo, sem esperar em qual é o benefício daquela luta, qual é o benefício daquela superação que nos trará para o espírito. E ele menciona também várias vezes aqui a palavra eternidade, né? Somos eternos. Aquilo que conseguimos superar agora, o nosso futuro será beneficiado, o futuro espiritual será beneficiado com esse esforço. Então ele a todo momento ele faz com que nós reflitamos sobre esse futuro, sobre esse pós-vida material, que é a verdadeira vida do espírito, que ele terá superando aí as suas provas. E o remédio, né, que ele diz que a fé é o remédio certo para o sofrimento. Agora, como está a nossa fé? Esse é o questionamento. Onde ela está baseada? Como nós nos comportamos diante da nossa fé
no momento de um sofrimento, no momento de uma prova. É a reflexão que tem que ser feita. E o remédio realmente é a fé que inabalável. Em todos, como diz Allan Kardec, a fé é inabalável em todos os momentos da humanidade, em todos os momentos em que ela passar. Essa será a verdadeira fé, no momento em que ela não se abalar com nenhum acontecimento. Né? Esse é o verdadeiro sentido da fé, onde nós temos que conquistá-la. E no momento em que conquistarmos, saberemos verdadeiramente utilizá-la ao nosso próprio benefício como espíritos. E ele diz, né, que o Senhor vai nos dar aí na eternidade as glórias, os sentimentos, os benefícios daquelas superações que passarmos, daqueles créditos em que tivermos superado aí essas dificuldades. Então, tenhamos a condição de entender que os problemas, que as dificuldades, que as dores serão utilizadas como remédio, como benefício para nós, dentro da aplicação da nossa fé, da nossa luta. Elas virão posteriormente como superações benéficas para cada espírito que lutar, que entender isso. Né? Então, possamos entender esse assunto, refletir e colocar em prática em nosso próprio benefício. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Uma boa noite a todos vocês. Na noite de hoje, nós gostaríamos de abordar um assunto que, tanto no passado como nos dias atuais, nos preocupa a todos nós. E esse tema é educação. Ela figura em diversos nuances, contribuindo na formação de vários comportamentos, muito diferentes uns dos outros, e que formam a diversidade dos caracteres que compõem o modo de ser de nossas crianças, dos nossos jovens, enfim, da nossa sociedade. E como educar? O que vem a ser essa necessidade que o espírito possui e que cabe primeiramente aos pais, essa tarefa, e depois aos familiares. Não nos esqueçamos aqui da responsabilidade social que todos nós também temos diante do nosso próximo. Então, nós vamos nos remeter ao capítulo 30 do livro Fonte Viva, de nome Educa, esse capítulo, em que o Espírito de Emmanuel vai comentar a belíssima passagem de Paulo aos Coríntios, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí vem o comentário do Emmanuel. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Vejam que importante, de uma semente pequena, minúscula, o futuro, o trabalho, o cultivo vai fazer com que ela se torne um tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Pode ser que num bloco de pedra simples nós podemos tirar de lá, um artista bem preparado, uma obra-prima, uma estátua. Não é verdade? Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada.
A joia de escultura pede milagres de buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Vejam só que importante essa frase. Nós, como espíritos, trazemos o gene de Deus em nós, dentro de nós. Temos o gene da divindade. Deus está em nós quanto nós estamos também em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos, vejam bem, aqui está falando na educação, então é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Não é o que todos sonhamos? Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Nós podemos manifestar o Senhor. Então, a partir daí, através depois dessa beleza, não é, de passagem, vejam bem, os milênios moldarão o espírito através do quê? Da educação. Com ela, um dia, nos aproximaremos da divindade, porque temos em nós o gene de Deus, a ser desenvolvido por um longo processo educativo. E a partir dessa conclusão, vamos nos transportar para algumas reflexões que o espírito Pedro de Camargo Vinícius vai fazer em seu livro O Mestre na Educação. Então vamos a alguns trechos desse livro. Instrução e educação. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto. A educação relaciona-se com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar já é diferente. É desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, mas especialmente na formação e na consolidação do caráter. O intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração, disse Hilário Ribeiro, o educador emérito, cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhes ornam o formoso espírito. Razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro
de funestas consequências. Convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, nesse particular, ao fator principal na formação dos caracteres. Já de propósito, usamos a expressão consciência religiosa, ao invés de religião, para que se não confundam ideias distintas entre si. Religiões há muitas, mas a consciência religiosa é uma só. Por essa designação, entendemos o império interior da moral pura, universal e imutável, conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. É possível que nos objetem, dizendo assim: mas a moral cristã é tão velha e nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Retrucaremos dizendo: não pode ser velho aquilo que não foi usado. A moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida ainda da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir ostensivamente. O que se tem espalhado como sendo cristianismo é a sua contrafação. Da sanção dessa moral é que está dependendo a felicidade humana sob todos os aspectos. É de semelhante espécie de ensino que precisam os homens de nossos dias. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação eles vão poder ser solucionados. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descuidando-se o principal, que é a ciência do bem. Os pais geralmente se preocupam com a carreira que os filhos deverão seguir, deixando-se impressionar pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter. Antes de tudo e acima de tudo, os pais devem cuidar da educação moral dos filhos, relegando as inclinações e vocações de cada um à escolha da profissão como um acessório. A crise que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. O momento reclama ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir o jugo fascinador, proclamando o reino do caráter, o império da consciência, da moral e também dos sentimentos. E aí, mais para frente, ele vai falar sobre o dever paterno. Então vamos lá. Duas verdades muito simples devem estar presentes na imaginação dos pais. De um saco vazio, nada podemos tirar. De um terreno inculto, abandonado, nenhum bom grão podemos colher. Essas duas asserções, banais em aparência, naturalmente servirão para lhes trazer à mente um fato de suma importância: a educação dos filhos. Sim, se eles descuidarem o cumprimento desse dever, chegará o dia em que em vão procurarão obter alguma coisa dos filhos. Os filhos, lhes darão o que se pode tirar de um saco vazio,
ou aquilo que se pode colher de um terreno abandonado. A autoridade paterna, elemento indispensável na orientação e direção da mocidade, não surge do vácuo, nas ocasiões prementes das grandes necessidades, dos lances aflitivos em que ela é reclamada. Não. Se essa autoridade existe, apresenta-se. Ela se impõe, ela age, ela luta e por fim consegue. Se não existe, é escusado apelar-se para ela, no paroxismo de qualquer aflição. A autoridade paterna se desenvolve paulativamente, como fruto da educação que os pais dão aos filhos. Quando essa educação se funda na base sólida de exemplos dignos e elevados, ela se desenvolve e frutifica como as plantas de valor. Pretendê-las num dado momento como façanha de um prestidigitador é ilusão que nenhum pai sensato deve alimentar. Há exemplos não contestados de filhos bons e dignos à revelia da influência doméstica, e outros que são maus a despeito dos desvelos paternos. Porém, tais casos são exceções que não anulam a regra e menos ainda os deveres dos pais, no que concerne à formação do caráter dos seus filhos. Sabemos que nossos filhos são espíritos reencarnados, os quais, semelhantemente ao vento, segundo disse Jesus, ninguém sabe de onde vem. É possível que sejam espíritos de sentimento e moral elevados. Assim sendo, não nos darão maior trabalho. É a exceção. Caso contrário, como é de regra, trarão consigo defeitos, vícios, paixões, para cujo extermínio cumpre providenciarmos, empenhando todos os meios ao nosso alcance. E isso se obtém ministrando a educação cristã, firmada sobre os alicerces de exemplificações acordes com aquela doutrina. Educar é salvar. O Espiritismo é a religião da educação. Não há lugar para superstições na trama urdida pelos postulados cristãos que o Espiritismo veio restaurar em toda a sua verdade. Eduquemo-nos, pois, e eduquemos também nossos filhos. Um mau chefe de família nunca pode ser um bom espírita. Urge dar essa orientação ao problema educacional. A humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo. A nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos. Cabe ao Espiritismo a nobre e grandiosa missão de iniciar esse trabalho, fundando colégios, ginásios e educandários, cuja finalidade seja produzir uma geração nova, cristianizada, opondo-se, dessa vez, à velha escola que se esforça em submeter e sufocar os germes de renovação, procurando adaptar a juventude que desponta às exigências de um ambiente deletério, corrupto, inflado de vaidades e prenhe de hipocrisias. Inspiremo-nos nas seguintes palavras do inolvidável apóstolo dos gentios: não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Bom, terminando esse nosso momento, nós vamos rogar a Deus pelas crianças, pelos jovens, pelos pais, pelas famílias, que todos consigamos perceber a importância desse processo educativo em nós, em nossas vidas. Que o Pai ajude a todos nós, seus filhos, na compreensão desses esclarecimentos. Que possamos nos empenhar em ações positivas, que nos façam pessoas melhores na prática do bem e na prática da lei do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que Deus nos ilumine, nos ampare e nos assista em nossos melhores propósitos. Que assim seja.